Jardalzinho, temos aí 2 horas de live. Outro assunto que eu queria trazer aqui, esse assunto não vai se estender muito, mas eu queria falar Daverson não vem, tá? Só para avisar. Cara, vamos lá, vamos tentar, por mais que o futebol, de fato, algumas vezes nos surpreenda, tudo, mas, cara, qual as chances que vocês acreditam de verdade que o Corinthians pode contratar o Daverson? Assim, o cara que jogou no Palmeiras, já cuspiu em jogador do Corinthians, tem vários episódios de rivalidade, é um cara que inegavelmente tem uma rejeição muito grande e já está mais do que provado que tudo que o Augusto não vai querer é trazer algo que a torcida tenha rejeição. Sinceramente, assim, por mais que a gente diga assim, do Augusto eu não duvido, alguém pode ter essa visão um pouco mais pessimista, mas, cara, sinceramente, botem a mão na consciência. Vocês acham que é viável mesmo o Corinthians contratar o Daverson? Pensa assim, o quanto isso poderia ser viável, sabe, assim? Tem alguma lógica do Corinthians contratar o Daverson? Vocês conseguem acreditar que isso pudesse acontecer? Por que eu estou trazendo essa reflexão? É porque, assim, o Ben já traz uma informação e ele traz uma informação com propriedade, dizendo que, assim, o negócio já está praticamente certo, né? 90% certo. Claro que vai dar errado, ele vai dizer, não, os 10%, sabe? Mas por que eu estou dizendo isso, cara? É porque, assim... Eu fico até com medo aqui do nosso jurídico já pedir para a gente ter cuidado, Jardãozinho. Mas, assim, cara... É muita gente na internet, na imprensa, enfim, cagando pro Corinthians, cara. Sabe, assim, tudo bem. Amanhã o Corinthians contrata o Davidson, fudeu, né? Eu fico com cara de bunda aqui. Mas eu duvido muito que o Corinthians vá contratar o Davidson, tá? Para mim, isso é notícia de tumultuar o ambiente e duvido muito o Corinthians fechar com o Davidson. Que você acha, Jardãozinho, dessa notícia aí do Davidson, com as palavras do Beija, 90% certo para vir para o Corinthians, Jardãozinho? Me ajude a não falar bobagem, Jardãozinho. O Ben já falou que o Fabinho Soldado era odiado dentro do clube e que fatalmente ia embora, né? E o que a gente viu até agora é totalmente o contrário. E o Augusto, inclusive, falou para ele na frente dele, naquela entrevista que deu lá no CT, né? Que não era verdade, tal, não sabia qual era a fonte dele. Então, assim, o Ben já ele acerta e ele erra, né? Quem foi que... O Dudu falou que ele deu em primeira mão a saída do Rojas. Mas assim, Dudu, quem tá nessa é uma hora certa, né? É o que eu ia dizer. E assim, do Rojas, cara, é teoricamente mais fácil, né? Alguém do clube falou assim, o cara foi embora aqui, pegou as coisas dele e foi embora, né? E aí bateu ali no telefone, o cara tem a informação e vai divulgar em primeira mão. Mas, assim, quando eu falo assim, o Daverson não vem, é claro que eu tô falando aqui é uma opinião, não é uma informação, até porque a gente não trabalha com informação que vocês sabem disso. É que não faz sentido, cara. Não faz sentido pensar no Daverson. Vamos lá. Daverson é uma contratação tecnicamente hoje indispensável para o Corinthians? Uma pergunta. Não. Né? O Corinthians gastou milhões no Pedro Raul. Vai fazer o quê com o Pedro Raul? Exatamente. Daverson é um jogador identificado com o Corinthians? Pelo contrário, identificado com o rival. Né? Idade avançada, assim, já tem idade avançada. Não faz, para mim, não faz nenhum sentido fazer o Daverson. E eu acho que só iria assim, seria. Você falar assim, você duvida? Não, eu não duvido, porque eu vi o Paulo Nunes com a camisa do Corinthians. Depois que eu vi o Paulo Nunes com a camisa do Corinthians, eu acredito em qualquer um vestir a camisa do Corinthians. Mas no atual contexto, eu duvido, Jordão. Eu duvido, porque o Augusto, tudo que o Augusto não quer é se indispor com a torcida. É aí que eu ia chegar, tá? O meu ponto é o seguinte: eu não consigo acreditar que o Augusto seria tão burro a esse ponto, com todas as tropeçadas que ele já deu aí, né? Que eu falo, ele já deu, porque para mim é a gestão dele. Falei disso aqui, né? Negócio de ficar colocando culpa em Rubão, porque ele é o presidente, então ele não poderia ter deixado acontecer. A saída, porque assim, se a gente parar para pensar, a saída do Veríssimo ela é bizarra, né? Ela é bizarra. A saída do Rojas também é uma coisa muito atípica, a demora para escrever o Garro. Então, tiveram uma série, o Mateuzinho, né? Então, houveram ali algumas situações que são bizarras, né? São bizarras se a gente parar para pensar numa gestão profissional que aconteceram.
Só que aí, para mim, foi mais uma questão assim, de inabilidade, né? De falta de conhecimento ali, de uma gestão totalmente nova, do que propriamente uma escolha errada, né? Então, por exemplo, a contratação do Davidson seria assim, um tiro de 12 nos pés. E eu não acredito que o Augusto faria isso, olhando o movimento das redes sociais. Eu acho que todo mundo, enfim, vou generalizar aqui, né? Mas a torcida, de maneira geral, não quer o Davidson, entende que não faz sentido trazer o Davidson. E se for para trazer um atacante para ser reserva do Wilder Alberto, entendendo que o Pedro Raul, né, não vai ser esse cara, não pode ser o Davidson. Não pode ser o Davidson. E aí, se for o Davidson, porque o Antônio Oliveira gosta dele e tal. Desculpa, cara. Aí, assim, aí o Antônio vai puxar uma pressão para ele desnecessária, o Augusto vai puxar uma pressão desnecessária o Corinthians vai trazer uma pressão. Detalhe, bem pensado, bem pensado. Bem pensado. O Corinthians vai trazer uma pressão que não precisa. Tudo que não precisa nesse momento é conturbar o ambiente, cara. Que já agora assim deu uma acalmada, né? Depois da saída do Rubão, essa história aí do patrocínio da Vai de Bet, né? Saída aí do Sérgio Moura. Então deu agora, acabou de baixar a poeira um pouquinho, as coisas estão ficando mais calmas, os bastidores, não é hora para um negócio desse. E aí, Diagão, quando o Benja solta isso, cara, putz, é difícil acreditar que esse cara é corintiano e que, sabe, que ama o clube e que aí alguém pode dizer assim, não, mas ele tá fazendo porque ele teve a informação. Cara, sabe assim, eu não acredito na informação do Benja, não acredito na informação do Benja, e se o Benja acertar, eu vou vir aqui dar a mão à palmatória depois, o Benja estava certo, eu não acreditava nele e tal, mas para mim é mais uma daquelas notícias, cara, para polemizar, para criar tumulto onde não precisa, sabe? E fazer mídia com o nome do Corinthians. E o Benja sabe fazer isso muito bem, ele tem esse poder, ele sabe fazer isso muito bem. E é aquela história, cara, a fonte eu não preciso revelar, né? Então, se a minha fonte errou, a minha fonte errou. É aí onde, para mim, entra o negócio. Porque o cara pode se defender que, se não, uma fonte importante de dentro do clube me falou, cara, filtra essa porra, caralho. É isso. Filtra essa porra. Porque... Vai atrás, chega a informação, manda exatamente. Mensagem. Ele tem acesso ao presidente, cara. Ele tem acesso ao presidente. Checa com o presidente. Ô, presidente, vem cá, vou receber essa informação aqui. Tá certo isso aqui, cara? Posso divulgar? Né? Antes de sair... Para mim, quando solta essas notícias assim, cara, é para ganhar clique, entendeu? É para gerar views. E aí, assim, é em cima. Para mim, é notícia para tumultuar, como você falou. Acabou. O nosso jurídico disse que assim dá para falar. Eu não vou nem falar quem está fazendo isso, tá? Esses jornalistas aí. Mas o Benja, que é camarada do Ilho, né? Como diz o Roberto aí, cara, entendeu? Aí tudo isso a gente pode conjecturar. Tudo isso a gente pode conjecturar. Por que o cara está fazendo isso? Qual o objetivo de fazer isso? Né? Por que ele não checou? Então, assim, se ele tem uma fonte confiável, checa com o presidente. Presidente, vem cá, recebi essa informação, é isso? Eu vou divulgar essa notícia. Posso divulgar? Faz sentido? Tem algum fundo de verdade? Aí divulga. Porque, cara, naturalmente uma notícia dessa vai tumultuar o ambiente. Vai tumultuar como já tumultuou. O Fabrício está dizendo aqui, eu não lembrava, que na entrevista do Augusto com o Cross, ele falou que a chance do Davidson vir era 0. Aí é que eu me preocupo, Fabrício. Aí é que eu me preocupo. Não, mas estou brincando. Eu não lembrava desse detalhe aí do Augusto ter falado isso na entrevista com o Cross. Uma coisa eu tenho certeza, o Augusto sabe que é uma contratação que ele vai comprar uma briga. E uma coisa é você comprar uma briga com o Gabigol. É isso aí. Supondo que o Corinthians, a torcida não quisesse o Gabigol. Mas é um cara que ainda está numa idade boa, multicampeão. Agora, tu comprar uma briga com o Davidson, sim, não tem, para mim não tem o menor sentido, Jordan. Cara, se o Corinthians fechar essa contratação do Davidson, velho, eu tenho até medo do que eu vou falar aqui. Sei não. Não tem o menor sentido, cara. Cara, sei lá, eu me incomoda bastante. Ó, o De Paula, Diego, eu não sei se você conhece aqui, ó. Fala Diego Jardel, aqui é o De Paula, narrador da Rádio Energia 97. Conheci o canal hoje, estou dando os parabéns. Valeu. Confesso que eu não acompanho, viu, o De Paula, tá? Não acompanho mesmo, mas obrigado, cara, pela moral aí. Obrigado por estar com a gente aí acompanhando. Valeu, De Paula, tamo junto. Manda um abraço especial para Letícia lá, que comenta e faz muito bem lá o trabalho na Energia. Tamo junto, valeu. Obrigado aí pelo carinho e pela reverência. Então, assim, eu tô com medo do que eu tenho vontade de falar, Jardazinho. Então, acho que é melhor. Fala não. Acho que a torcida já entendeu, né? Mandou mensagem aqui. Oi?
Fala não que o jurídico já mandou mensagem assim, tá bom, vocês dois, tá bom. Eu acho que o torcedor já entendeu, né? O torcedor já entendeu. Cara. Muita gente querendo explorar o Corinthians. Eu não acredito e não quero acreditar na possibilidade dessa contratação. Simples assim. Eu acho que o Corinthians tem tanta posição para se preocupar, tem tanta prioridade aí para focar, tanto em dinheiro quanto em repercussão mesmo. É como você falou. Quer brigar pelo Gabigol? Então briga pelo Gabigol. É um cara que ainda tem, né? Tem lenha para queimar, gosta ou não, é um cara Vou dar um exemplo, Jardel. O Dudu, do Palmeiras, fez a história que fez no Palmeiras. Vamos supor que o Corinthians quisesse comprar o Dudu. Cara, né? Do rival tem uma história, cara, é um jogador que você vai falar que é um jogador de alto nível, sabe? Você compraria uma briga ali por um Dudu, né? O cara que, né, conquistou tudo pelo Palmeiras. Agora, pelo Davidson, eu até acho, Jardel, que o folclore do Davidson atrapalha um pouco o jogador que ele é. Eu acho que ele é um jogador que poderia ser útil dentro de um contexto de você não ter o Pedro Raul, que já é muito jogador mais ou menos junto. Mas mesmo assim, eu não queria ver ele com a camisa do Corinthians, cara. Não, sinceramente. Tranquilo, mas assim, eu tentando fazer uma análise do jogador em si, é um jogador que você não precisaria gastar a grana que gastou no Pedro. Para compor assim, elenco, você está dizendo. Quando trouxe o Pedro Raul, eu acho que dava para pensar em discutir se ele poderia ou não compor elenco. Já tendo o Pedro Raul, cara, é muito jogador, não tem condição. O Corinthians tem que... Já tendo o Pedro Raul, o Corinthians só tem duas opções. Ou se desfaz do Pedro Raul emprestando e traz mais um para apostar. E a gente sabe que futebol é assim. Pode ser que dê certo, pode ser que não. O Júnior Santos, se tiver algum torcedor do Ceará aqui, do Ceará que eu falo do estado do Ceará, não é do time do Ceará não, vai saber que quando o Botafogo anunciou o Júnior Santos, a torcida do Fortaleza deu risada, Jardão. Dizendo assim, meu irmão, o Júnior Santos é muito ruim. Mas o futebol é assim, cara. Os jogadores evoluem. Ele teve uma passagem não tão boa no Fortaleza, rodou aí por outros lugares, foi pro Fortaleza, pro Botafogo, a torcida do Fortaleza deu uma risada. Então, assim, pode acontecer do Corinthians pegar um atacante na Série B? Pode, mas não com o Pedro Raul no elenco. Então, ou você traz um... E aí você já tem o Yuri jogando, que foi caro. Então, quem contratar pro ataque? É difícil. Então, eu acho que é muito... Veja o que eu vou dizer, tá? O fato do Pedro Raul ter vindo com um contrato longo, eu acho que é um erro que você não pode cometer um novo erro. Talvez seja válido emprestar o Pedro Raul e trazer outro para compor o elenco. Eu acho o Pedro Raul bem limitado. Mas o que não vejo sentido é ter Pedro Raul e falar num jogador da qualidade do Davidson. Aí eu não vejo nenhum sentido. Para mim o elenco, cara, de maneira geral, ele tinha que ser mais ou menos como eu jogo na minha Master Liga. Você tem um titular, você tem um reserva e você tem um cara da base. Deveria ser mais ou menos essa linha, né? E poderia ser o Arthur, no caso, né? Poderia ser o Arthur, exatamente. E aí você vai ali, né? Daqui a pouco um se destaca mais do que o outro, tá? Você vai gerindo o elenco. Você não pode ter dois jogadores de altíssimo nível, porque senão, né? Daqui a pouco você até arruma um problema para você. Mas não dá para trazer um Davidson com Pedro Raul. Para mim não faz sentido. Já naturalmente não faria. O Davidson nunca jogou no Palmeiras. Para mim já não faria sentido. Mas, né, com a história no rival e as coisas que já falamos aqui, para mim é só uma indisposição totalmente desnecessária, né, em relação a... O Jean tá falando aqui, ó, isso tá com cara que jogaram o nome na mídia para ver reação. Ô, Jean, isso acontece muito, tá? Mas não teria nenhuma necessidade do Benja falar, já tá 90% fechado. Ele poderia falar que, ó, tem uma informação de que o Corinthians quer o Davidson. Pronto, já era o suficiente. Né? Falar em praticamente fechado... E isso poderia até ser e acontecer se a gente entender que, pô, recentemente o Augusto Melo deu uma entrevista para o Benja, né? Ele poderia daqui a pouco falar, ó, solta, ventila esse... O Antônio Oliveira tá querendo esse menino aqui, ventila aí para a gente ver como é que vai ser a repercussão, né? E aí ele falaria de uma maneira bem mais suave do que tá 90% certo. Eu acho que é muito mais uma questão das pessoas ligarem os pontos e, a partir disso, querer gerar notícia. Porque o Davidson tá afastado no Cuiabá, ele não tá jogando por questões disciplinares. É um jogador que contratualmente não seria difícil de contratar e é um jogador que trabalhou com o nosso técnico. Então a galera une todos esses pontos e fica querendo causar aí, na minha opinião, esse tumulto. Mas enfim, acho que 2 horas e 17 já de live, dá pra gente caminhar aí pro final, Geralzinho.